sem microfone, eu sem microfone, eu tenho que repetir, olá! Bom, hoje, sábado, 15 de agosto, a gente tem que pensar, porque na quarentena a gente esquece o dia, a hora, o dia da semana, o dia do mês. Então, hoje, dia 15 de agosto, para ficar marcado, registrado, o segundo episódio de Vitruvianes. E se você quiser saber um pouquinho mais sobre Vitruvianes, o porquê desse nome, vocês podem dar uma olhadinha no meu mural, um vídeo publicado sobre Vitrúvio, das medidas perfeitas. E hoje, o cafofíssimo da Jo, agora com muito mais responsabilidade, nessa parceria com as ações do HCTE, do Programa de Pós-Graduação de História das Ciências, das Técnicas e Epistemologia da UFRJ, recebe a Mayra Froz e a sua filha Vivian Froz. Então, essa entrada gloriosa, essa cantora lírica que tira até, bota meu olá aí, eu fico até sem graça de fazer o meu olá, mas eu tenho que fazer, porque algumas pessoas ficam esperando o meu olá, entendeu? Olá! Eu vou ler aqui para vocês uma abertura, uma entrada, para deixar registrado as pessoas que, no futuro, que depois venham acessar esse vídeo, né, que esse projeto, né, o objetivo dele é trabalhar com as emoções, com os afetos, os disparadores afetivos, que a gente consiga habitar as nossas potências humanas, como Mayra Froz conversou comigo mais cedo. E, para isso, eu trago o principal teórico da minha pesquisa, o pensador japonês Daisaku Ikeda, onde ele fala que flores de cerejeiras são flores de cerejeiras. As de pessegueiro são de pessegueiros. Uma flor de cerejeira jamais se transformará em uma flor de pessegueiro. Nem há necessidade alguma de a cerejeira querer se tornar um pessegueiro. Seria lamentável se ela pudesse ou se ela quisesse. Do mesmo modo, você não é ninguém a não ser você mesmo, mesma. Da mesma forma como você é nas suas medidas perfeitas. E isso é uma prática. Então, este pensamento, ser o que você é, ou construir quem você deseja ser, é uma prática constante e é uma prática diária. Vamos respirar. Eu vou convidar a nossa querida amiga Mayra Froz para ela já começar a abrir os trabalhos aqui com a gente e a gente começar essa aventura. Está apenas começando. O coração fica como? Que incrível essa abertura, hein? Mas vamos lá. Mayra Froz, querida, venha. Olá, querida. Voltou. Mayra, você consegue me ouvir? Mayra, consegue me ouvir? Consigo, Jô. Estou te ouvindo, estou te vendo. Estou aqui no backstage. Doida para subir aí no palco. Você já subiu, já te coloquei no palco agora. Consigo. Já está aqui com a gente no ar. Vou entrar de novo, Jô. Então tá bom. Então vai e volta. Porque hoje a gente mais cedo fez um teste e tivemos alguns problemas na conexão. Eu não sei, em alguns lugares ventou um pouco, né? Ventou um pouco, a Mayra vai ter que sair e entrar de novo. Ventou um pouco, então a conexão não ficou bacana, falhou bastante. Vamos ver se agora ela consegue. Espera aí.
Opa, Mayra, agora sim! opa! Ê! Jô, Mayra, querida, eu estava acompanhando você, estava aqui dentro, só que eu acho que eu virei um fantasminha aqui dentro, né? Você não estava me vendo e também eu não tinha voz para você. Então, não. estou super feliz. Ai, que... Deixa eu me apresentar como pessoa, né? Sou Mayra e tenho, tenho uma família com 4 filhotes, né? Com 4 filhos, que já estão crescendo e crescidos. Tenho muita coisa assim já vivida, muitos presentes que eu ganhei ao longo da minha vida. Muitos presentes. Os maiores presentes vieram assim na minha tenra idade, né, no meu berço familiar, com exemplos que eu tive assim incríveis, pessoas gigantes. Mas me diz uma coisa. Desses presentes deve estar aqui me ouvindo, que é minha mãezinha. Uhum. Deixa eu te falar uma coisa. Além desses 4 filhos, você também ganhou outra família, vamos dizer assim, dessa família cósmica, por você transpassar essa tranquilidade em lidar com desafios, né? Então, eu estava assistindo ao programa Roda Viva, com Emicida, e ele fala sobre o perigo da democracia, né? Então, eu fiquei pensando, já que tudo pode, já que somos livres, né? Como essa democracia pode ser, de um certo sentido, como ele coloca, perigosa, né? Quando isso respinga em outras vidas, no sentido de que eu posso falar o que eu quiser, ou eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, essa seria a minha primeira abordagem com você, de que forma você, como mulher, como mãe, como profissional, você falou da sua mãezinha, como filha, de que forma você encara essa declaração do Emicida? Você tem que abrir seu microfone. Seu Eu fiquei microfone, pensando Mayra. nisso e fundamentalmente eu tenho lidado muito mais com o eu não diria um enfrentamento do perigo, mas o atravessamento dos perigos do que propriamente o enfrentamento do perigo. Eu acho que, de alguma forma, a maneira como eu fui podendo compartilhar o meu espaço de vida com pessoas como meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos depois, os companheiros que eu tive, né, os amigos, os mestres, aqueles que eventualmente não se consideravam meus amigos, mas acabou que também tiveram um papel muito importante, muito amigo na minha vida. Eu entendo que esse conjunto daquilo que nós entendemos que são os outros na nossa vida, ele me deu, a minha trajetória, ele me deu condições para fazer uma travessia ao invés de estabelecer uma batalha. Sem dúvida, poder abrir espaços dentro de uma estrutura muito patriarcal que a gente tem, no sentido de que os valores masculinos eles ainda se impõem dentro das nossas estruturas sociais, dentro das nossas estruturas institucionais, dentro da própria dentro dos próprios espaços de conhecimento, né? Lidar com isso, de fato, quando a gente precisa de uma pluralidade, do diverso, a gente precisa de todos os valores de humanidade para poder criar
situações, caminhos e alternativas para aquilo que nos causa sofrimento, né? E sofrimento que não só é individual, mas é coletivo. Isso é extremamente importante a gente reconhecer que nós temos instrumentos para lidar com isso. Não nos sentirmos fragilizados diante dessas situações. Eu, assim, nos primeiros passos da minha vida, eu tive o exemplo da minha mãe, que abriu os caminhos de uma sociedade, que se a gente considera que essa sociedade... Bom, nesse momento eu diria que a sociedade regrediu para aquém dos tempos da minha mãe, né? De certa forma, uma boa parcela da sociedade, não toda. Mas na época dela, a sociedade era praticamente toda muito fechada em determinados dogmas, eu diria, dogmas sociais, dogmas de ordem, de relações sociais e de dogmas de ordem do que deveria ser considerado uma vida regrada, uma vida exemplar, né? E a minha mãe abriu os caminhos dela, né? Ela, como mulher, considerada na época muito mais frágil do que hoje nós somos vistas, quer dizer, numa época que era muito mais agressiva para a condição feminina do que é hoje, ela soube enfrentar situações extremamente difíceis. E eu diria que eu tive, ao longo da minha trajetória de vida, o exemplo de uma mulher com muita garra, com muita vontade de ver superados os obstáculos e lutando pela superação dos obstáculos, os que ela pôde superar, os que ela pôde ver vencidos, deixados para trás. Ela assim fez, os que ela não pôde, ela simplesmente assimilou as limitações do seu tempo, das pessoas que as rodeavam, dela própria, com tranquilidade e, dentro do possível, administrar desse processo, né? Todos os processos, eles têm muita dor também. E procurando capitalizar a beleza também do processo. Então, isso foi um legado, assim, da minha mãe, e das muitas mulheres da minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, que exibiam, cada uma a seu modo, cada uma na sua especialidade, valores muito grandes de valorização, de autoestima e de conhecimento da força que elas tinham e que têm. E isso é claro que fica como legado para a gente, né? Na minha trajetória como pessoa, isso influenciou, né? Quando eu saí de casa, já estava casando, né? Saí de casa casando e comecei a enfrentar o mundo fora da casa, né? Dentro de uma estrutura de casamento, depois esse casamento não prosseguiu e entrei em outro casamento, enfim. E eu então comecei a viver o que a gente chama de mundo, né? E uma coisa que foi muito marcante na minha vida sempre foi a coragem para enfrentar situações que já pareciam adversas desde o início. Então, eu vou pedir para você segurar só um pouquinho essa ideia, essa imagem de ter coragem para enfrentar as circunstâncias, já vindo lá do que você vem falando, dos dogmas, de ser o que é, de ter coragem para se reinventar ou para construir novos caminhos. Então, eu vou pedir para você segurar isso, porque eu quero trazer para a cena, nesse momento de coragem, uma pessoa muito guerreira. Mas, para isso, eu vou colocar para vocês... Eu estou achando que a Fernanda Lima vai ficar sócia aqui do programa, viu? Porque da Juliana eu trouxe a Fernanda Lima, né? E agora eu estou trazendo ela de novo num outro programa. Vamos assistir.
Então, que arco-íris, que coisa linda! Meu amor, que coisa linda! Eu sabia que você ia vir assim, transluzindo. Você está sem áudio, isso. Não, deixa eu botar o cabelo aqui. Então, Vivian Frois, Mayra, estava falando sobre coragem, sobre desbravar, você devia estar escutando por aí. Então, nossos papos vão continuar e vão dar mais sequência, mas nesse momento, para a gente não ficar um pouco, né, assim, muito distante dessa questão das apresentações, eu segurei a fala de Mames para trazer você, quando ela falou de coragem, e essa sua fala linda, essa participação linda também, que no início você deve ter visto que a gente começou aí o Vitruvianos com a sua participação, para você entrar em cena para falar sobre o que é isso, eu não vou ser o que é, o que não vou dizer, igual Titãs, né? É o que não pode ser, que não é. Fala um pouco para a gente, Vivian. Oi, Jô. Vocês passaram a apresentação do programa, é isso? No comecinho? Aham. Ah, legal, que legal. Eu cantando na abertura, né? Aham. Não, só para eu me situar um pouquinho e saber o que eu posso comentar, né? Que é interessante também, porque esse programa foi muito revolucionário, assim, né? Então, assim, falar um pouco de mim, no caso, né? Sobre essa trajetória, a força que eu tive que ter, né? Enquanto pessoa, enquanto mulher e tudo. E enquanto uma pessoa que também ficou durante muito tempo sem saber quem era, mas não porque não tivesse opção, mas porque eu não me diziam que a opção que eu poderia agarrar era possível, né? Então eu sempre me sentia, embora eu não expressasse, tentasse não expressar isso para as pessoas, né? Eu sempre me senti num limbo emocional, assim, nesse sentido, né? Quanto a quem eu era, o meu gênero, coisas que, de certa forma, claro que eu estou falando de uma questão mais profunda, mais relacionada a uma coisa mais específica, né? Que é o gênero. E aí você acaba questionando o que tem de mais profundo na sua existência, porque o gênero é o arcabouço central da sociedade, sabe? Essa binarização de gênero que, infelizmente, eu digo, porque eu estou falando do lugar das pessoas trans, né? Que sofrem muito com essa condição. Infelizmente, a gente vive um mundo binário que só tem duas opções e você vive num limbo durante grande parte da vida, né? Então, bom, a minha mãe falou da mãe dela e minha mãe é minha inspiração também, né? Minha mãe, eu não sei se agora, talvez, se ficar muito alto, vocês me dão um aviso aí, hein? Se ficar estourado o som. Mas eu acho que assim fica melhor um pouquinho, né, Ju? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então, minha mãe também é uma inspiração gigantesca para mim, né? E eu acho que grande parte da minha superação eu devo a ela. Por quê? Ela foi sempre um exemplo de superação, sabe? Como pessoa, como mulher, como profissional. E eu via que eu não deveria ter outro caminho, sabe? Só tinha como ter o caminho da superação, porque não seria justo, depois de todas as ferramentas que minha mãe me deu para enfrentar o mundo, eu não aproveitar isso com unhas e dentes, né? Mas foi uma trajetória difícil. Vou falar um pouco do programa, até para poder puxar outros assuntos. Esse programa foi muito revolucionário e no dia foi muito criticado, né? Porque ele não sei se foi, eu imagino que foi proposital, porque estava num período de muita efervescência política, estava entre o primeiro turno e o segundo turno das eleições. O programa, na verdade, ia sair antes do primeiro turno das eleições. Mas por algum motivo, eu imagino que por conta do Ibope e de todo o burburinho, né, do momento eleitoral e aquele horror que a gente estava vivendo, né, de milhões de ataques, agressões físicas mesmo até a eleitores, né, de esquerda, uma coisa horrorosa. Eu me lembro que na época eu fiquei muito chocada
e eu vi várias notícias de agressão a travestis, transexuais, LGBTs, a pessoas que iam com blusas como essa na rua votar, ou a mulheres que iam com blusas remetendo ao feminismo, vários casos de agressão verbal, física, de tudo, né? Danos morais. Então, eu fiquei muito chocada, né? E eu não sei se foi proposital, mas enfim, o programa foi adiado para outra semana, que acabou calhando entre o primeiro e segundo turno, né, das eleições. E foi muito criticado o programa, porque estava todo mundo muito à flor da pele, tanto as pessoas de esquerda, chocadas com, desculpa, eu vou ser bem direta, o fascismo crescente, né? Quanto essa direita extrema, que para mim não é direita extrema, e eu posso falar mais o porquê depois, para mim é praticamente um neonazismo, que é o que a gente tem visto hoje em dia. Eu estou sendo bem dura aqui, eu sei, estou sendo bem direta, mas eu vou explicar o porquê que eu penso dessa forma depois. Mas então estava muita efervescência desses dois lados, né? Um antagonismo muito forte, aqueles que odeiam e aqueles que querem unir e amar e juntar a sociedade, e lutar por uma sociedade justa, né? E aí veio esse programa ao ar, ele foi muito criticado na internet pelas pessoas, e foi muito revolucionário esse programa. Foi o primeiro programa, pelo menos do Amor e Sexo, que juntou duas mulheres trans, né? Teve também a Maite Schneider, que ela é uma ativista também trans, maravilhosa, ela também é atriz, ela é lá do Rio Grande do Sul, ela é muito conhecida no movimento trans, e juntou eu e ela num programa que falava sobre feminismo, mulheres num período de extremo ataque ao feminismo, aos movimentos atuais, à esquerda, e um programa muito forte que trouxe também a Marielle Franco, a questão da Marielle Franco, do assassinato da Marielle Franco, foi a irmã da Marielle Franco, foi a viúva da Marielle, inclusive eu fui no carro junto com a viúva da Marielle, e foi louco, porque eu estava tão nervosa com a coisa da gravação, era a primeira vez que ia aparecer na TV, aquela coisa toda, que quando eu entrei no carro eu nem percebi que era a viúva da Marielle. Aí eu fiquei... Deixa eu te segurar aqui um pouquinho, porque você falou em assassinato, você falou em ataques, né? Vai me guiando aí, se deixar eu vou... Então, você falou em assassinato, você falou em ataques. Então, eu vou trazer um pouco do assassinato do rapaz no campus da UFRJ, e toda a repercussão que teve. E o que mudou de 2016, 2017, né, que até bem pouco tempo era homossexualismo. Jô travou. Né? Nós tínhamos. Você sente que mudou? O que você tem certeza? Voltou. O que você sente que mudou? O que você tem certeza que mudou, né? E qual a sua expectativa? Você, como aluna da UFRJ, o que esse universo que é voltado justamente para o povo, o que você pode falar sobre isso? Então, de fato, eu percebi na minha trajetória enquanto graduanda, que acabou sendo grande, porque eu entrei primeiro para bacharelado em regência e eu vivi uma série de questões na minha vida que acabou atrasando minha formação um pouco, né? Então, eu percebi uma diferença muito grande, porque eu também frequentei a FRJ, a escola de música, antes de entrar na graduação. Então, desde 2009 eu já frequentava a escola de música da FRJ, e de lá para cá, ou seja, 11 anos praticamente, 11 anos, né? Eu vi uma mudança muito grande. Minha mãe, que é professora, ela deve ter percebido muito mais que eu, que foi uma democratização muito forte do ensino. Começou a entrar pessoas que, inclusive no início, eu lembro que eram muito criticadas por não ter o nível necessário para fazer graduação em música, mas isso eu via sempre, eu ficava sempre questionando, porque eu sempre fui uma pessoa que eu nunca segui um lado extremo, é isso ou é aquilo, sabe? Eu sempre fico observando, analisando muito, principalmente essas questões sociais, que eu sou muito interessada, sempre fui. Então, eu fiquei pensando, poxa, será que é tão ruim assim essas pessoas sem o nível necessário de música entrarem? Aí eu fiquei pensando, qual o perfil dessas pessoas? Geralmente são pobres, geralmente são de periferia, não tiveram uma estrutura familiar, estrutura financeira. Então,
eu vi, para não me delongar muito, né, eu fui vendo uma democratização, né, e vendo cada vez mais pessoas negras ali no ambiente, da graduação, pessoas de periferia, pessoas que não eram o comum, pelo menos na escola de música. Eu imagino que alguns substratos da academia você não vê muito, né. Por exemplo, é muito importante a gente dizer isso, porque parece que não: "Ah, mas a gente já teve professor negro em tal ano". Ah, isso é falácia, mas é uma realidade ainda. Não é normal a gente ter 70% da população brasileira negra e ter um professor negro na graduação de música, um, entre, sei lá, 50 professores, um é negro, e essa professora negra que está lá, estava como substituta, estava como, contrato temporário, né, e agora conseguiu efetivar, graças a Deus, mas agora ela está licenciada, ou seja, ela não está nem presente ali, ou seja, tem uma ausência de negritude muito forte na escola de música da FRJ. E teve uma democratização, eu tô falando muito da escola de música, né, que é o meu universo ali. Mas eu imagino, e já conversei inclusive com a minha mãe algumas vezes, que isso se reverbera em várias áreas, né. Mas na escola de música, eu vi um processo até nos professores dessa democratização, né, trazer a história africana, o legado africano na música, e trabalhar isso academicamente, o que era deixado um pouco de lado até pouco tempo, trazer o legado da música indígena, então trazer essa brasilidade que, por incrível que pareça, acabou com o tempo se perdendo muito, depois do nacionalismo. Então, até a música popular, que não é muito inserida no meio acadêmico, aliás, até hoje não existe graduação de música popular, agora existe, perdão, estou falando besteira, mas pouco tempo não existia, agora tem bacharelado em cavaquinho, o bacharelado em violão ainda é muito clássico, você só tem aula de violão popular se você fizer licenciatura, não tem graduação em violão popular, mas agora tem graduação em cavaquinho, surgiu em 2018, se eu não estou enganada, ou 2017, gravação em cavaquinho, mas é muito recente. E teve uma professora que trouxe o projeto Africanias na UFRJ, na Escola de Música, que também trouxe essa diáspora negra muito interessante. E outro professor que trouxe muito a questão LGBT, que foi o Alberto Pacheco, na Escola de Música da FRJ. E aí foi fervescendo. Eu fui vendo isso em vários outros locais, porque eu comecei a participar de alguns coletivos da FRJ, como, por exemplo, o coletivo Trans da FRJ, o coletivo Gisberta Salsi, e também participei do primeiro congresso estudantil da UFRJ, que foi em 2018. Foi um congresso só de estudantes, e que a gente levantou muito. Tá, mas me fala aqui uma coisa. Eu entrei em alguns links que você me passou e você não tem uma assinatura. Por exemplo, você tem a matéria, mas o link institucional, o link é o UFRJ. Então, por exemplo, esse está falando sobre o nome social na graduação, que é uma conquista, né? Você pode usar, inclusive, também no certificado. Mas não tem uma assinatura. Assim, não tem um lugar de referência onde você pode saber, esse departamento cuida. É uma coisa muito dispersa ainda. Eu vejo assim, tá? Mas eu posso estar errada. Quem está muito inserida nisso é a Maria Rafaela. Eu não consegui falar com ela, mas, poxa, tenho certeza que vai ser muito rico se ela participar de uma live Zoom um dia, porque acho que esse assunto muito importante. Mas o que eu soube que até pouco tempo tinha era uma ala da ouvidoria da FRJ que era mais sensível a questões de discriminação de pessoas LGBT dentro do campus universitário. Tirando isso, mas era mesmo assim, era na ouvidoria, não era tipo um núcleo para isso, era tudo junto, né? Tipo, violações de danos morais, entendeu? Não era uma ala específica para tratar desse problema dentro da FRJ, não, era atendimento que, olha, a gente vai atender esses casos, nós estamos nos abrindo a esses casos, o que é um movimento recente também, eu vi, inclusive, naquelas cartilhas de campanha para reitor, não sei o quê, falando isso recentemente, até pouco tempo não tinha isso. Olha, vamos tratar de questões de discriminação dentro do campus universitário contra LGBTs, negros, etc. Até pouco tempo nunca tinha visto isso em nenhuma eleição
de reitoria, de outros cargos, DCE. E no DCE tem também agora uma ala LGBT, né, que tem alguns participantes do DCE. Mas eu acho que está começando, né, tá entrando no campus universitário, que ainda é muito conservador, em parte é muito rico, né, a efervescência dentro da academia. Por outro lado, tem essa parte conservadora que é tudo junto e misturado, né? Não Pois dá é. para dizer que é aquilo ou isso, né? Mas precisa melhorar muito ainda. A professora Priscila está dizendo aqui que na química tem. Então, Legal. eu vou aproveitar assim, essa coisa dessa palavra que você falou de conservadora, e vou trazer a palavra mãe, que você repetiu várias vezes aí no seu discurso, e vou trazer Mayra de volta para a conversa, porque é preciso. Eu vou só tirar aqui o som, porque para a gente poder trazer Mayra para a conversa. Mayra falou em coragem, né? Então, assim, a coragem de uma mãe, e ela fala da coragem da mãe dela. Então, a gente fazer esse movimento aí agora para um outro lado que a gente fala, que você falou aí também de backstage. E você está enfrentando tudo isso, você está ali, né, se expondo, mas tem alguém com esse anteparo adequado para que você possa estar ali, né? E essa pessoa, no caso, é Mayra Frois, né? Então, Mayra, como há pouco tempo a gente teve a Angélica veiculando um vídeo do irmão do Luciano Huck, porque ele estava nos Estados Unidos e, devido à pandemia, eles fizeram um movimento virtual. E há pouco tempo também o Rick Martin também foi no programa e ele tocou de novo no assunto sobre essa questão da família, né? Então você é todas essas fotos, né? E com todo esse amor que vivem agora, declara e registra e com todas as letras, né? Como é que você se coloca nesse lugar que muitas vezes é complexo, porque a gente quer proteger os filhos, mas tem coisas que são conquistas que eles precisam desbravar. Como é que fica você nessa situação, sendo uma docente da UFRJ? Jo, eu não sou uma docente da UFRJ, né? Eu, antes de tudo, eu sou Mayra, né? Vou refrasear aqui as autodeclarações que a gente fez hoje no Corpo em Movimento com a grande Marta Pérez. Eu sou Mayra. Eu sou Mayra porque uma parte de mim é Nilza, porque uma parte de mim é a Janina, uma parte de mim é Hilda, uma parte de mim é a Viviane, uma parte de mim é cada amado meu. Meu marido, meu primeiro marido, Aloysio, uma outra parte de mim foi o meu marido, Armando, e uma outra parte de mim é meu amado Alain, e uma parte de mim passa a ser o Ramiro, o Estevão, a Vivian, o Vitor Gabriel. Como é que eu lido com isso? Em primeiro lugar, a gente lida com os desafios, cada vivência que a gente tem, mesmo na tenra infância, nós sabemos disso. A tenra infância, ela nos dá muitas situações que a gente tem que, na tenra idade, aprender a lidar com, aprender a superar, aprender a transformar, a aprender a fazer daquilo luz, luz para a consciência, luz para os sentimentos, luz para as projeções que a gente faz do próximo gesto, do próximo passo, da próxima palavra. A gente aprende desde sempre, desde a primeira inspiração que a gente dá aqui nesse mundo. Eu lido com isso, trazendo a sua questão, né, de volta.
eu lido com isso como quem está aprendendo. Essa é a palavra, assim, eu não tenho como colocar nada na frente quando eu olho para a trajetória dessa filha, que é um gigante como ser humano. Eu não tenho como colocar outra palavra a não ser aprendendo. Eu estou aprendendo com ela a ser ainda mais Mayra e, ao mesmo tempo, todos que me ancoraram, todos que me deram significado, todos que me deram base, todos que me deram corpos, desde o corpo biológico até os corpos de sentido na minha vida. A minha filha é um manancial de aprendizado para mim. Desde o primeiro segundo em que eu comecei a me deparar com alguma coisa que eu não esperava, dada a minha ignorância, dada a ignorância da nossa cultura para lidar com essas diversidades, né? Que a gente tem, que nada mais são do que a diversidade humana, né? As 1001 maneiras de ser humano, né? Então, desde o primeiro minuto, eu me coloquei como alguém que, mais uma vez, está sendo instada a aprender. E assim eu me sinto com ela. Que coisa linda! Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você falou que está sempre aprendendo. As mães normalmente cantam com os filhos, né? Canta para a prole, vamos dizer assim, conta história. Você fazia isso? Você cantava? Ah, sim! Você contava história? Sim! Cantava, fazia vozinha, e ela é melhor do que eu em tudo isso já há muito tempo. Pois é, então a gente vai retribuir agora para você, porque ela fez uma declaração tão linda de amor para você no YouTube, que, nossa, a gente tem que colocar isso, né? Ah, não. Essa minha desafinada não, gente. São meus filhos em pleno giros em disparar. Eu amo o que você está fazendo. Milhões de vasos sem nenhum amor. O que você está fazendo? Aquele cara imenso desse amor. O horizonte anuncia com o seu vitral. Ai, Jô, você quer fazer a gente chorar, né? Coisa linda, Jô, de arrebentar, hein? Eu até parei de ouvir a desafinada que eu dei. Pode continuar, Laura. Leonardo, maravilhoso. Aliás, eu devo minha voz à minha mãe. Que coisa mais linda. Maravilhosa também. E filhinha linda, gente, que coisa boa. Ah, que linda, Jô. Dá mais uma palhinha, Laura, que eu peguei só um pedacinho do final. Vivian, você está aqui com uma baita cantora, que é a filhinha da Frinéia, Laura. Que maravilha! Quero conhecer o seu trabalho. Vamos. Bom. Vamos trocar figurinha. Vamos. Só no Facebook. Você ficou um pouco também. Professora também. A gente tem muita figurinha para tocar. Muito bom te conhecer. E aí, Joel? Eu fiquei sem graça. Então, dentro desse processo todo amoroso que a gente está vivendo, eu convidei Frinéia
e Laura, né? Porque eu falei, nossa, a Laura é uma cantora assim linda e fazer essa homenagem para outra cantora linda, a Vivian, né? E Frinéia, que conhece tão bem, né? E é parceira aqui também do Cafofício, às terças. Então, eu convidei a Frinéia e ela, de imediato, assim, super topou. Então, vou passar a palavra para ela. Olha, é muito emocionante estar aqui. Você, Mari, é uma pessoa que eu admiro muito, e você também, Vivian. Admiro muito vocês. O Vitor, o Gabriel, uma pessoa que eu gosto muito também. E eu quero desejar para vocês, mulheres corajosas, generosas e honestas, todo o sorriso do mundo. Eu quero que o mundo sorria para vocês. E a Jo pediu para eu ler um poema, e eu vou ler o poema da Laura. Ele vai embora depois da noite, dá a volta e me entorna alvo. Vai levantar tecidos e pintar o alto de alvo céu. Ela me entorna depois da noite, dá a volta e fecha a aurora, moça. Vai levantar tecidos e pintar o alto de alvo céu. E eu, envolta em tecidos gradientes do teu céu. Esse é o poema que fala de transformação e que fala de beleza, que eu acho que você, Mari, você, Vivian, tem muito de beleza, e você também, Ju. Vocês são mulheres que estão, cada uma no seu espaço, na sua forma de fazer as coisas, fazendo coisas muito bonitas. E eu agradeço pelo convite muito, muito mesmo. Oh, muita gratidão, Mayra, Vivian. Eu acho que eu perdi alguma coisinha, porque deu uma travada aqui geral. Não sei se alguém mais viveu isso, mas eu peguei o finalzinho da fala da Frinéia. Mil perdões, Frinéia. Deu uma travada, não consegui ouvir a Ju nem a Frinéia. Mas eu queria compartilhar com a Frinéia. Ah, caramba, eu quero ouvir. Tem um poema? Tem, maravilhoso. Nossa, obrigada. Tenta de novo, vamos tentar de novo, Frinéia. Vale uma segunda. Que é dela. Então, na verdade, esse poema, quando eu fiz de um jeito um pouquinho diferente, porque eu fiz como uma encomenda mesmo, para entrar na música eletrônica, chamada Lusco Fusco. E o projeto meio que eu nem sei qual foi o final dessa história. E aí eu fiz a partir de um poema português, que o compositor lá do eletrônica era português. Claro, fala mais perto do microfone. Falar. Mãezinha? Sim, vamos trocar. Você está sendo puxada. Mãezinha, se segure, vamos nós. Mas é assim, mãezinha, se segure. Agora a gente vai fazendo as coisas. Enfim. Ela vai embora depois da noite da... Laura, eu vou te pedir uma coisa. Oi. Laura, é porque está travando muito. Eu vou te pedir uma coisa que está travando muito. Vê se você consegue sair e entrar pelo seu celular, pelo aquele link que eu mandei.
O meu celular tá com 2% de Sai. bateria. Não, entra pelo meu. Eu Sai Tá daqui bom. no Aí sai, computador tenta e entrar entra pelo celular. tenta entrar pelo Tá legal. celular. Vamos ver se melhora a conexão. Até daqui a pouco. Meninas, Sila está dizendo, encantada em ver vocês emanando tanta alegria e poder de transformação. Grata a essa condução da Jo e mando meu carinho saudoso para minha queridíssima Mayra. Cristina, bota coraçõezinhos. Vivian, que lindeza, Vivian Priscila, Mayra. Cristina, Priscila, é muito bom, Célia. Caramba, é muito bom ver vocês aqui, Flávia. Muita gente linda aqui. Wallace, Thiago, muito bom, gente. Estou vendo vocês, Helena e Márcia, Lê, Regina. Muito bom. Vamos ver Muito agora. bom. Vamos ver se melhorou. Vê se melhorou. Melhorou? 3 comiam 3 pratos de trigo, dá pra ver, tá? Melhorou muito, muito, muito. Ai, que bom. Aí eu canto, então. Ela vai embora depois da noite da volta e me torna alva. Vai levantar tecidos e pintar o alto de alvo céu. Ela me entorna depois da noite da volta e fecha a aurora, moça. Vai levantar tecidos e pintar o alto de alvo céu. E eu envolta em tecidos gradientes do teu céu. Uhul! Que maravilha! Então, eu escolhi esse poema que a coisa Priscila linda, lê, gente. que eu acho que tem a ver com vocês duas. Lindo. Lindo. Me tocou muito. Tem sim. Tem a ver com vocês duas. O que vocês fizeram não foi fácil. E o que estão fazendo é uma coisa muito difícil. Por isso que eu desejo para vocês todo o sorriso do mundo. Muito obrigada, Frinéia. Poxa, muita gentileza. Obrigada mesmo. Frinéia. Laura também, obrigada pelo presente. Aí dá uma dó de tirar elas, né? Da vontade de. Não sei me tirar, por favor. Você vai ter que dar um jeito aí. Não se Ela tem uma luz incrível. Estão transluzindo aqui também. E a cabeça. Obrigada. Caraca, adorei. Profunda gratidão. Um beijo. Gratidão. Beijo, prazer te conhecer, Frinéia, Laura. Muito bom. Muito prazer. Lívia. Vamos te conhecer melhor no Facebook. Vamos. Beijo. Beijos. Beijo, tchau. Coisa linda. Coisa linda. Ô, Jô, que presentaço. Coisa deliciosa. Nossa, que surpresa emocionante, hein? Que bom, né? Ufa! Arrancando lágrimas, Jô. Pois é, e falando em arrancando lágrimas, eu estava falando sobre maternidade, estava falando sobre mãe, sobre essa força da maternidade em proteger, em estar junto, essa coragem de desbravar. E eu me lembrei
de ver algumas coisas assim, e achei uma carta que uma mãe enviou para o Freud. E ela diz o seguinte, vamos lá. Minha querida senhora, lendo a sua carta, deduzo que seu filho é homossexual. Chamou fortemente a minha atenção o fato de a senhora não mencionar esse termo na informação que acerca dela me enviou. Poderia lhe informar por que razão? Não tenho dúvidas que a homossexualidade não representa uma vantagem. No entanto, também não existem motivos para se envergonhar dela, já que isso não supõe vício nem degradação alguma. Não pode ser qualificada como uma doença, e nós a consideramos como uma variante da função sexual, produto de certa interrupção do desenvolvimento sexual. Muitos homens de grande respeito da antiguidade e da atualidade foram homossexuais, e dentre eles alguns personagens de maior destaque na história, como Platão, Michelangelo, Leonardo da Vinci. E eu lendo sobre isso, eu me lembrei de uma palestra que Mayra falou sobre Leonardo. Foi onde eu conheci Vivian. Lembra disso, Vivian? A Vivian. Eu tô no mudo aqui, aí eu não sei que se eu falar, não vou escutar. Lembro, foi incrível, pô. Foi incrível. Então, eu fiquei pensando, porque uma época no Facebook, essa carta ficou aí rolando, e eu fiquei pensando na questão do homem vitruviano, do Leonardo, né? Eu fiquei pensando em todas essas questões que a gente está vivendo nesse momento, e eu fiquei pensando assim, para você tem alguma referência na sua vida, além da sua mãe, quais são suas referências? Então, além da minha mãe, muitas, né? Eu acho que a gente é um somatório de muita coisa, né? Mas isso é uma coisa interessante que eu até gostaria de comentar, assim, né? Porque as pessoas associam muito a homossexualidade ou transexualidade como uma escolha, né? E não é uma escolha, né? É uma coisa que vem de dentro para fora. É inexplicável, até hoje, pela ciência. E é inexplicável para gente que vive isso também, entendeu? E é uma coisa que é desde o início, né? Não é uma coisa que surge de repente, né? Surge de repente para a sociedade, né? Porque a gente não tem a liberdade de ser 100% como a gente é desde o início, né? Então, mas nesse processo, né, de autodescoberta, basicamente, primeiro que eu não tinha representações, pelo menos da minha possibilidade de existência, quando eu era mais jovem, né? Então, mesmo assim, eu me espelhava nas mulheres, né? No feminino, né? De certa forma, falando assim, né? E até no feminino, porque o feminino não necessariamente está ligado ao gênero, né? Também está ligado a... Independente do gênero da pessoa, se é homem ou mulher, tem mulheres que são masculinas, tem homens que são femininos. Então, mas de certa forma eu sempre me identifiquei com esse feminino, né? E desde criança, assim, eu sempre tive coisas assim que até, por exemplo, não necessariamente toda garota gosta de brincar de boneca, ou todo menino gosta de brincar de carrinho, né? Então naturalmente, eu tinha uma coisa muito feminina, assim, naturalmente, né? Mas eu acabava tendo que esconder, né? E com o tempo, conforme eu fui me descobrindo, me entendendo, eu fui criando, claro, outras referências, né? Então, por exemplo,
conforme eu fui exercendo de fato quem eu sou, né, e tendo essa liberdade, e tendo a coragem, né, de ser quem eu sou, e me entendendo também como sendo quem eu sou, né, inclusive essa fala que você botou é muito legal do programa Amor e Sexo, que eu falei, que é exatamente o que eu estou falando, que eu vivi no limbo durante muito tempo, eu não deixava que as pessoas me vissem como elas achavam que eu deveria ser, mas também eu não era aquilo que eu era de fato, porque eu não sentia nem liberdade para isso, eu sentia medo também, porque eu também sempre que expressava alguma coisa que convergia com o que eu era, embora fosse natural, não fosse, eu quero parecer assim, não, era natural, né, era uma expressão natural. Mas conforme eu ia vendo a repreensão social, né, e em vários momentos e âmbitos e lugares, mas muito na escola também, eu ia escondendo, então, essa pessoa que eu era, né. Então eu acabava, como eu falei no programa, né, não sei se todo mundo ouviu, que às vezes a internet falha, né, mas que eu me considerava um CD virgem, assim, né. Eu era um CD virgem e, de repente, eu resolvi gravar quem eu era, né. Eu me anulei durante muito tempo da minha vida e, de repente, isso acontece com muita gente na adolescência, né, que quer criar sua identidade, botar em prática realmente o que é. Eu, gravei nesse CD virgem uma memória ali e passei a ser eu, né. E aí nessa experiência eu fui tendo outras, inspirações, claro, também, né. E aí eu fui vendo inspirações dentro do movimento trans, né. Foi quando eu acabei entrando no movimento trans, isso é uma coisa interessante que eu vou falar também rapidamente, eu vi uma pergunta até, que foi da espera aí, Priscila Martignon. Ela falou: "Vivian, como é o seu engajamento político?". Foi muito interessante essa pergunta, porque o meu engajamento político, como de muitas pessoas que vivem na marginalidade, né, e principalmente as pessoas trans, porque aí converge uma série de opressões, por exemplo, se você for trans e negra, né, você sofre mais preconceito ainda. Se você for trans e deficiente, você sofre mais preconceito ainda. Então a transexualidade ela permeia todas as opressões, é como se ela unisse, ela amalgama, ela tem um ponto de interseção com todas as opressões, né. Então, você sendo trans, mesmo sendo branca, você sofre muito preconceito. Você sendo trans e negra, você sofre muito mais, né, mais do que uma mulher cis negra, né. Mas aí tem a questão do colorismo também, que eu vou explicar rapidamente, né, porque nem todo mundo sabe, é a questão de que algumas pessoas, dentro da negritude, da pele negra, existe a pessoa que é mais escura, existe a pessoa que é um pouco mais clara, por exemplo, marrom, mulata, existe a pessoa que tem traços negros, mas não necessariamente tem a pele escura, né? Então, isso é o que a gente chama no movimento negro, que se chama no movimento negro, de colorismo, né? E dentro do aspecto do colorismo, existe uma série de opressões que são em níveis, né? Quanto mais escura a sua pele, mais preconceito você vai sofrer. Infelizmente, isso é um legado colonial e desculpa relacionar com isso de novo, mas neonazista, né? Daquela ideologia ariana que infelizmente acabou, eu acho que com o colonialismo e a ascendência da dominação europeia ocidental no mundo, que acabou colonizando vários países, essa ideia foi se permeando, mesmo que indiretamente, o que culminou no movimento nazista na Alemanha, né? Porque isso aí já estava desde o pensamento colonial há muito tempo, essa ideia da branquitude, da superioridade do homem ocidental. Então, infelizmente, a gente ainda tem esse legado do racismo até hoje, e isso está muito fortemente ligado ao colorismo, né. Mas voltando à questão da transexualidade, então, quando você é trans, né, inclusive isso é uma fala da advogada Maria Eduarda Guiar, que também é uma ativista, ela foi no STF, fez uma fala na audiência que estava votando o direito ao uso do nome, com a própria escolha da pessoa trans, não precisaria, então, a partir de, se eu não me engano, 2018,
a pessoa trans não precisaria mais ficar entregando laudos e laudos e laudos atestando que é transexual. Por exemplo, para você mudar de nome e gênero na certidão, você precisava, antigamente, vou agora remeter antigamente, você precisava fazer cirurgia. O Estado obrigava você a fazer cirurgia para fazer todas essas mudanças e ser reconhecido, inclusive socialmente, porque era isso que a sociedade exigia da pessoa trans como mulher. Com o tempo, passou-se a não exigir mais a cirurgia, porém, se exigia o laudo psicológico, o psicólogo tinha que atestar que você era realmente uma pessoa trans, o endocrinologista, atestando que você faz tratamento há não sei quanto tempo, hormonal, e psiquiátrico, dizendo que você realmente é transexual e que você se encaixa no DSM, né, e tal, e não sei o quê, e no CID-10, né, se eu não me engano é o 10. Não, acho que é 11, tô confundindo, mas enfim, algum CID desse aí, quem é médico sabe. Atestando que você é transexual, né. Então, agora, desde 2018, você não precisa mais dessa comprovação toda. Simplesmente você se autodetermina. Olha, eu sou mulher, eu sou transexual e meu nome é tal. Então, desde 2018, teve esse vitória das pessoas trans, né? E aí eu estou falando da Maria Eduarda Guiar, que ela, numa entrevista, ela que falou no STF nesse julgamento, fez uma fala incrível defendendo o direito ao uso do nome e da mudança de gênero na certidão das pessoas trans. Ela fala que a gente entra para a militância não é por escolha, é quase que obrigatório, né? Você vai indo para lá meio que na onda, é como minha mãe falou, a vida foi ensinando a ela e ela foi naturalmente trilhando aquele caminho e as coisas não são planejadas, né? Você vai indo e vai aprendendo e as coisas vão acontecendo naturalmente. Então, eu acabei entrando no movimento trans, sei lá como, e com muitos questionamentos também, por que eu estou aqui? Será que eu devia estar fazendo outra coisa? Eu estou aqui protestando, será que isso vai fazer diferença? Enfim, acabei entrando, e isso acontece com muitas pessoas trans, né? E existe, infelizmente, muitas pessoas trans que acabam por, muitas vezes, inclusive, não se engajar politicamente, até pelo medo próprio do próprio preconceito que ela sofreu a vida inteira e de não querer mais se expor, querer viver uma vida normal e esquecer tudo isso. E tem gente que até já fez cirurgia, nem fala para as pessoas que é trans, vive o que a gente chama de stealth, né? STEALTH, que é quando a pessoa trans vive escondida, né? Ninguém sabe que ela é trans, ela vive, só sabe o cônjuge, né? Então, infelizmente, existem pessoas trans cometendo transfobia. Isso acontece, por incrível que pareça, né? Porque elas começam a reproduzir a mesma lógica da sociedade preconceituosa que a gente chama de cisgeneridade, né, dessa lógica cisnormativa, que a gente chama. Cis é a pessoa que nasceu com tudo de acordo, né? Que nasceu, por exemplo, eu nasci XX, com útero, tudo, e me identifico como mulher, não tem nada de errado. Isso é a pessoa cisgênero, né? E no caso contrário também, o homem, entendeu? É a pessoa cisgênero. No meu caso, eu sou transexual, né? Só para explicar para o público, né? Então, foi assim que eu acabei entrando na trajetória política. Deixa eu falar uma coisa, porque a Sila botou assim, não deixa a doutora Freney, não, deixa, fala para ela ficar. E eu estou vendo que a doutora Freney ainda está no backstage, ela não saiu, então daqui a pouco eu vou chamar ela, vou abusar. Que era só uma participação, mas ela está ficando, eu estou gostando da ideia dela ficar. Doutora Freineia, eu vou chamar a senhora, porque eu vou falar uma coisa. Vivian, diante de tudo que você colocou, né, de todo esse processo de se construir, eles falam muito em construção identitária. Eu vi vários programas
não vários, mas alguns programas que psicanalistas ou psicólogos debatiam um pouco sobre isso. Inclusive tem um que se chama Trans no Divã. Eu acho que é Trans no Divã, uma coisa assim. E eu adoro os comentários, né? Então, Travou, voltou. Eu adoro os comentários. Aí eu estava lendo os comentários. E num dos comentários, muitos psicólogos, psicólogas estavam nessa live e uma defensora da terapia, né, que os profissionais precisavam se preparar para receber, saber escutar, como se deslocar, se descolar dessa identidade cis heteronormativa, porque você está em suspensão, mas não em isenção, uma discussão. E, de repente, ela escreve assim, que alguns profissionais não estavam respeitando quando a pessoa dava o nome, que não era o nome que estava no contrato. Né? Então, assim, o nome de batismo é um desrespeito dos ditos profissionais. E eu achei curioso, porque, assim, os meus filhos não são batizados. Então, o nome não é de batismo, o nome é de registro. Uhum. Quer dizer, mesmo a pessoa que está tentando defender também está, de uma certa forma, colocando a visão dela. Ou seja, eu assumo que todos têm batismo. Uhum. Então, assim, como é que é isso hoje em relação a todo esse cuidado que precisa ter? Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errada, se ainda é assim, que você tem que ficar, eu acho que são 2 anos, se eu não me engano, antes da cirurgia, quem opta pela cirurgia, fazendo um tratamento psicológico, né? Eu não sei se ainda é assim. Ainda é assim, Vivian? Exatamente. Você precisa de um tempo mínimo de acompanhamento para fazer cirurgia, entendeu? Só que agora ficou um pouco controverso isso com o advento dessa lei que permite que a gente troque por pura e espontânea vontade, por pura e espontânea essência, né? Porque não é vontade, né? O nome e gênero na certidão, nos documentos, etc., fica um pouco sem sentido, né, essa espera para cirurgia, mas infelizmente acaba que é obrigatório a espera para cirurgia, porque a fila por exemplo, no SUS, se eu for falar do SUS, é muito grande, né? Mas se você for fazer no particular, que aí já é um âmbito privado, você está pagando, geralmente, mesmo com essa lei e tudo, que você pode trocar os documentos e tudo mais, se exige uns laudos para fazer cirurgia. Ainda se exige, entendeu? Porque é uma questão da preocupação do cirurgião ali em não ter nenhum problema para ele, inclusive, né? Porque no processo, ser acusado de que foi negligente, né? Então, o cirurgião, mesmo sendo particular, ele exige pelo menos, eu acho que o tempo não é mais 2, mas para o particular eu acho que é pelo menos 1 ano de terapia e de acompanhamento e de atestado, e tem cirurgiões que contam até com uma equipe própria dele, para poder não ter caso de, como é que fala? Plágio, né? Pessoas pegar um médico qualquer, pegar um atestado falso, sei lá, eles querem que você faça com a equipe dele, né? Para atestar que foi tudo certo. Para acompanhar. Sim, sim. Nesse sentido, mas no doutora... público era 2 anos, sim. 2 anos. Nesse sentido, doutora Frené, assim, o que a gente tem hoje em termos de atualização dos profissionais para lidar com uma situação que também é muito nova, que também está em transição, né? Uhum. Olha, desde o DSM-5 e o CID-11 não existe classificação como doença. Não é um transtorno. A transexualidade não é um transtorno. E isso gerou até no meio
lá nos Estados Unidos, quando eles estavam fazendo o DSM-5, até gerou uma polêmica, porque o medo foi de que as pessoas não conseguissem mais assistência, já que não era considerado um transtorno. Mas, ao mesmo tempo, é bem melhor não ser considerado um transtorno do que ficar atrás de assistência, né? Que assistência se pode ter. Agora, atualização, Jô, é uma coisa muito difícil em qualquer meio profissional. Eu vejo a Vivian falando sobre 2018, etc. e tal, 2018, 2017, 2018 foi muito marcante, e eu vejo que entre médicos e psicólogos, etc., existe muito preconceito ainda. Eu vejo muita gente fascista, muita gente neonazista, neofascista, neo qualquer coisa assim, que para mim essas questões, essas coisas são aprisionamentos. Pessoas que querem aprisionar o outro e não querem deixar o outro ser. E o outro pode ser violento segundo seus interesses, que a gente vive nessa sociedade escravocrata ainda, né? Eu acho que muita gente é louca, doida para que a escravidão retorne, e por enquanto, já que a escravidão não retorna, vamos escravizar as mulheres, que as mulheres têm que trabalhar muito, não ter desculpa, liberdade. você está falando uma coisa muito importante e está falhando. Ah, tá, que eu não percebo aqui quando falha. Mas o que eu acho é que esse aprisionamento, existe, Jô, em todas as categorias profissionais, uma falta até de instrução a respeito de como lidar com as pessoas. E sendo pessoas que são desditas, pessoas desautorizadas pela sociedade de um modo geral, fica ainda mais abusivo o relacionamento. Então, entre médicos, psicólogos, etc. e tal, é necessário não só a psicoterapia para aprender a lidar com as pessoas, como também instrução. A instrução é necessária, a educação é necessária de como lidar com as pessoas que não são brancas, héteros e de classe média. Existe, aliás, se a gente pensar, é muito pouca gente, né? Então, deveria existir uma educação a respeito para os profissionais de como lidar. O Perestelo, por exemplo, foi um médico conhecido que fez grupos de encontro para médicos para isso, né? E nesses grupos de encontro eram grupos terapêuticos. Existia isso na UFRJ, na Faculdade de Medicina, mas parece que acabou, por exemplo. A Faculdade de Psicologia, de um modo geral, as faculdades de psicologia, cada um resolve por si mesmo. Então, são coisas que são muito no mundo inteiro, isso ainda é um problema. Eu acho que o CID-10 e o DSM, apesar de serem classificadores, né, classificações de doenças, eles são muito importantes, porque ajudam, pelo menos, o médico vai ter vergonha de dizer, pelo menos em público, de debochar de uma pessoa trans, de humilhar uma pessoa negra, de minimizar o que uma mulher fala, pelo menos em público. Eu acho que eles vão ter um médico, um psicólogo, um profissional, eles vão ter vergonha por causa do CID e do DSM. Só comentar a fala da Frineia, rapidinho, Jô, pode? Não, achei fantástico, porque exatamente o que ela falou que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu no Brasil também, no movimento trans, né? A gente ficou com medo de perder direitos, e teve vários ativistas
com muito medo dessa desclassificação como doença, despatologização, que a gente chama, né? O movimento Sim. da despatologização, né? Que começou lá por 2013, 2012, 2013, e foi tomando forma daquela época para cá e culminou na realocação da classificação de transtorno, vamos dizer assim, e virou eu acho que entrou para o ramo da psicologia, se eu não me engano, eu posso estar enganada, acho que foi do campo da sexualidade, e acabou sendo considerado incongruência de gênero, e não mais transexualismo, né, uma doença mental, psiquiátrica, né, passou por uma questão sexual, de incongruência sexual, né, isso foi super recente, foi agora em 2018 também. Então, foi um debate muito forte aqui no Brasil também, sobre, caramba, a gente vai perder os poucos direitos conquistados, e isso vai ser usado como argumento para, olha, realmente, isso é só uma cirurgia estética, isso, vocês não precisam disso, inclusive, com a despatologização veio a afirmação e o resolvimento de muitas pessoas trans quanto à questão da genitália, né? Mas será que para eu ser mulher e ser considerada mulher, eu realmente preciso fazer cirurgia? E no caso dos homens trans também, eu preciso fazer cirurgia para modificação da genitália? Não, entendeu? A despatologização trouxe várias questões bem polêmicas e que levantou muito dúvida, tanto das pessoas trans quanto dos médicos e tudo mais, e acabou sendo bom. Mas em alguns momentos aconteceu isso que a Frinéia falou, de muita gente que revelou ainda um preconceito muito forte, e eu vejo até profissionais da saúde que revelaram preconceito, mesmo naqueles que estavam engajados com a questão da transexualidade, por não considerar aceitável e normal uma trans não querer fazer cirurgia, entendeu? E que para você ser 100% trans, você tinha que fazer cirurgia, até porque antigamente se utilizava nos boletins médicos, nos artigos, etc., era um termo científico, e eu não sei quem criou, eu acho que foi algum americano, há muito tempo atrás, 1900 e alguma coisa assim, que foi a transexual falsa e transexual verdadeira, né, esse termo, que é transexual verdadeira que queria fazer cirurgia, transexual falsa que não quer fazer cirurgia. Então, foi na década de 50, foi na década de 50, eu acho que sim, é recente. Foi, não, peraí, década de 70. Não, eu não sei, datas eu sou meio... Foi eu guardo século, só o século. Foi século passado, XX. com certeza. Século passado. Muito tempo, né? Século XX. Eu gostaria de comentar, Mayra. Eu gostaria de comentar. Posso? Claro, claro, eu falei, Mayra, aí você falou, gostaria de comentar. Estamos em sincronicidade. Mayra, eu quero te chamar para essa conversa e aproveitar dentro do seu comentário, se você puder falar um pouco, porque eu falei de você como porque a gente estava falando da questão da instituição, né, que é o UFRJ, e essa dificuldade que se encontra de lidar com isso e tantas batalhas. Então, a sua visão, em que engloba tudo isso, mas que você que está de dentro, porque você está dentro desse contexto. Então, agora eu trago você como um contexto de mãe, né? Então, no seu comentário, eu gostaria se você pudesse falar assim, qual é... A gente estava até falando sobre isso mais cedo, né? Assim, o que te dói mais e como você lida, porque, né, nossos filhos dói na gente, né? Como você lida, você, Mayra, dentro da sua vida? Assim, como é que é a sua espiritualidade, ou terapia, ou como é que você lida com todas essas questões que não são poucas, né? Eu, em primeiro lugar, Jo, eu não ia por esse caminho, mas eu vou aproveitar a sua passada de bastão. A minha dor é a dor que eu
eu tenho de uma expectativa ruim do mundo. A dor não é causada, obviamente eu sei que não é isso que você está dizendo também, mas é só para pontuar para quem está nos assistindo. Qualquer dor, nesse momento, inclusive, mais ainda, a dor não vem absolutamente da experiência que a minha filha está me proporcionando, que é riquíssima. Absolutamente não é isso. A minha dor no primeiro momento foi de não encontrar dentro de mim recursos de aprendizado, de ciência, de preparação mesmo humana para entender o que estava acontecendo. Então, por um momento, eu vivi uma espécie de bolha, de vácuo naquilo que eu achava que tudo era conhecido. De repente, eu me vi diante de uma situação desconhecida. E aí eu me lembro que meu primeiro impulso, eu hoje rio porque foi muito ingênuo, mas o meu primeiro impulso foi buscar na internet respostas para entender a questão dela dentro do ponto de vista científico. E aí eu pesquisei muito e caí no nada, porque obviamente não tem praticamente nada desenvolvido cientificamente sobre. E, na verdade, eu estava lidando, o que estava me incomodando muito era uma bolha de recursos. Eu estava assim num vácuo, encontrava dentro de mim um vácuo de recursos para entender com algo que para entender como eu lidaria com algo que eu não conhecia. E isso, claro, eu olhando para a situação, a impressão que dava era que eu não conhecia minha filha. Mas é óbvio que eu conhecia a minha filha, dentro do que é possível para um outro conhecer o um, né? Mas eu não conhecia, era o mundo que ela estava me abrindo naquele momento. Então, hoje, eu digo que passado esse estranhamento, né, é um sofrimento assim de ansiedade, de angústia, por não saber exatamente como lidar com aquele novo mundo, porque eu não conseguia nem ver direito os elementos desse novo mundo. Eu não tinha aprendido a reconhecer o que era objeto, o que poderia ser fundo nesse novo mundo. Realmente era um novo mundo para mim. E é claro que continua sempre sendo novos mundos. Para a gente, o tempo todo, a vida nos apresenta novos mundos. Mas, no caso, se tratava da identidade de gênero da minha filha. Então, não era pouca coisa, era uma coisa enorme, e que eu já aí vem realmente a dor. Eu já imaginava o que ela receberia como resposta do mundo. E eu me deparei muito no começo, né, com a minha filha, na tentativa de me tranquilizar, de uma forma muito comovente, muito forte, muito amorosa. Mãe, fica tranquila, porque o mundo está mudando. O mundo o mundo não é mais o seu mundo, realmente não é. Não é mais o mundo em que você viveu. O mundo está transformado. Há hoje dificuldade, sim, mas existem outros recursos para lidar com isso. Tem uma galera surgindo muito forte, etc. E tem mesmo. E tem hoje. Só que a gente está vendo numa proporção muito grande, não diria a mesma, não, mas numa proporção muito grande, a gente está vendo forças que assumiram o poder, inclusive, do país, e que decidiram que essas identidades são identidades para serem caladas, pisadas e exterminadas. Então, Mãe, só para adicionar um comentário muito interessante sobre o que você está falando. Foi a primeira coisa que eu nem vou falar quem, o nosso atual presidente, que ganhou, falou no seu discurso de posse. Foi a primeira frase que ele emitiu, que ele ia combater a ideologia de gênero. Foi a primeira frase que ele falou no discurso. É importante lembrar isso. Sim. E isso partindo ele, na ignorância que lhe é peculiar, partindo ele da ideia de que se trata de uma ideologia de gênero. Quer dizer, está tudo errado. Bom, enfim, diante disso, é claro que todos os dias da minha vida são dias em que eu amanheço em estado de reequilíbrio
de preparação para o dia, para o meu dia, para os dias dos meus filhos, para o dia dos meus amados, dos amigos e daqueles que estão, todos que estão correndo todo tipo de ameaça, todo tipo de risco pelas ruas e pelo mundo afora. Então, é um momento em que, todo início de dia, quando eu acordo, eu procuro me preparar para aquele dia, para que eu possa, de alguma forma, através do meu estado, ser útil à transformação que precisa ser feita de sentimentos e valores no planeta nesse momento. Então, são pastas de responsabilidade que a gente passa a se dar. Bem, agora eu vou então voltar para aquilo que eu fui reconhecendo nesse bloco que a gente está desenvolvendo, que é a questão do sujeito, da ascensão do sujeito. Paradoxalmente, a gente vivendo uma exacerbação dos movimentos de ódio, dos movimentos anti-ciência, dos movimentos anti-diversidades, dos movimentos segregacionistas, dos movimentos de eliminação do diferente, e etc. A gente, diante disso tudo, no entanto, me parece que o que realmente está efervescendo para ficar no mundo é a ascensão, o renascimento do sujeito, os nossos sujeitos. A ideia de que nós podemos ser mentes destituídas de corpos ou corpos destituídos de mentes, essa ideia está absolutamente indo para o espaço. Ela não está se assentando. E isso é algo que eu vejo assim, é muito interessante, porque quando a gente percebe que existe um movimento, existe toda uma força revelando que os corpos, eles podem abrigar uma variedade de propostas de ser no mundo, uma variedade de valores humanos. Quer dizer, o fato de você estar vendo ali um corpo, no caso nosso que a gente está discutindo agora, o fato da gente estar vendo um corpo feminino, não quer dizer que os valores e a identificação que aquela pessoa faça dos valores pilares da sua expressão humana seja com o sexo, com o gênero feminino. E tampouco isso define se ela vai se identificar com o sexo, com a sexualidade feminina ou com a sexualidade masculina. Então, tem a questão do gênero e tem a questão da identidade do gosto sexual. Então, isso tudo passa a ser um mundo, um universo em aberto. Os corpos estão deixando de serem aceitáveis. Você tomar os corpos exclusivamente, os corpos desencarnados, os corpos sem alma, os corpos conforme a gente avalia quando a gente olha de relance alguém e você faz aquela avaliação, você vê um corpo e você a priori determinar quem é aquele corpo, isso está se tornando cada vez mais absurdo nos dias de hoje. Então, os corpos estão deixando de, naquilo que a gente considera como referências da sociedade, os corpos estão deixando de decretar. E é interessante que, num paralelo com isso, a gente vê dentro da ciência, né, dentro de uma neurobiologia, a psicologia, a neurobiologia, que é uma ciência experimental, pode ser dita como uma ciência hard, né, uma ciência dura, porque ela se desenvolve em cima de evidências experimentais,
com experimentações controladas, ela tenta ir, pelo menos, no limite daquilo que possa ser aceito como objetivo, ela está cada vez mais na dependência daquilo que, por muito tempo, foi considerado uma pseudociência, porque era muito bias, era muito subjetiva, era muito não alicerçável pelos dados objetivos, que é a psicologia. Então, hoje a gente vê uma neurobiologia absolutamente casada com a psicologia. Isso vem no reconhecimento, e uma neurobiologia experimental que passa a estudar sujeitos, que é algo que muitas vezes, para muitos neurobiologistas que estão estudando aquilo que nós chamávamos de traços subjetivos, dentro de uma visão, dentro de uma abordagem que pode ser defendida como objetiva, muitas vezes eles próprios não reconhecem que estão fazendo uma neurobiologia do sujeito, porque agora estão dentro de um nível de abordagem que pode se dizer objetiva. Mas é isso que se está fazendo. Nós estamos fazendo uma neurobiologia dos processos subjetivos, nós estamos numa neurobiologia do sujeito. O sujeito está vindo com muita força. Os sujeitos voltaram, nas nossas consciências, a dar vida aos corpos. E eles são, como é que se diz? Eles se impõem aos nossos corpos, inclusive. Aquilo que nós, num dualismo, podemos erroneamente dizer que são corpos. A coisa hoje em dia, o que eu quero dizer é o seguinte, está difícil tirar o sujeito da jogada. Então, quando a gente vê a Vivian falando do sistema e a Frineia, tanto na medicina, no código de doenças, né, quanto, ou seja, no sistema de regramento diagnóstico da medicina, quanto no sistema jurídico, né, a Vivian falou bastante, a Frineia também comentou, os sistemas de controle, né, de conhecimento por controle, eles vêm colocando, eles vêm, como é que se diz? Expressando essa ascensão do sujeito. Então, o sujeito agora vai ganhando a liberdade de se identificar com o gênero feminino ou com o gênero masculino, independentemente de fazer cirurgia. Isso é um problema de cada um com o seu corpo. O direito seu sobre o seu corpo é inviolável. Não há sistema de regramento que supere a autoidentificação do indivíduo como de um gênero masculino ou feminino. Isso não se sustenta em ciência, isso não se sustenta juridicamente, isso não se sustenta, enfim, na medicina, isso é insustentável, é o indivíduo que tem essa autonomia. Então, isso parece tão óbvio, né? Mas isso está vindo com força agora dentro dos sistemas de regramento. A ciência é um sistema de regramento também. A medicina, obviamente, diagnóstica, é um sistema que é regrado, né? Busca regrar o olhar de julgamento clínico. E o sistema jurídico, obviamente, é um sistema de regramento do comportamento humano e dos direitos dos indivíduos. Esses sistemas estão se curvando para o imperativo dos sujeitos. Então, eu queria colocar isso, que se por um lado a gente vê uma hecatombe de valores morais, espirituais e civilizatórios no mundo, sobretudo com o avanço, que é expresso nesse momento, sobretudo com o avanço de governos de extrema-direita, aqui no Brasil e em outros lugares, infelizmente, isso não acontece só no Brasil, isso está acontecendo em outros lugares do mundo. Por outro lado, a onda que está vindo de elevação do espírito, de elevação dos sujeitos, de elevação das singularidades, do reconhecimento do que nos une e do que nos torna singulares como as grandes forças. É o que nos une, o que nos faz reconhecíveis uns aos outros e solidários, e o que nos faz singulares. São gigantes. E as nossas diferenças, ou aquilo que possa nos colocar como opostos, não conciliáveis,
são meras ilusões. E isso é interessante, que isso está vindo com força até para dentro da ciência. Tem esperança? Tenho. Acho que a gente tem momentos ainda, uma fase para viver muito ruim pela frente, mas é uma fase em que a gente vai crescer, fortalecer, reafirmar e fazer valer, através de um trabalho firme e amoroso, aquilo que existe de melhor na nossa humanidade. Ai, que maravilha. Dá até dó de falar. Incrível. Fala, Vivi. Jô, Quer falar, Vivi? áudio falhou. O que você falou? Não, dá até dó de dizer que a gente vai terminar. Ah, não! Como assim? Eu até mudei de lugar aqui para poder tirar nossa selfie. Peraí. Você quer falar, mas você pegou... Não, eu queria falar. só... O que você ia falar? Finalizar, assim, toda essa fala da minha mãe, né? Sobre a questão, então, como a gente toca essas pessoas que estão agora, essas sim, no limbo, né? E que estão todas levantando tanto esse movimento de ódio, né? Que a gente tem visto ultimamente e que tem se acendido. Eu acho que é uma parcela que acabou ficando para trás nessa autodescoberta e que está com raiva de ter ficado para trás, sabe? Então, eu acho que nessa interseção que minha mãe fala, que a gente tem em comum, né, e que toca a todos e que também nos faz singular, eu espero que essas pessoas achem, né, esse caminho, né, e a gente acenda, né, e foi o que ela falou, a gente tem muita coisa boa também, e que está mostrando que as coisas vão melhorar, e tem muita coisa boa acontecendo, né, a gente tem que enaltecer, mas é importante a gente falar dessas coisas ruins que infelizmente acabaram tomando o mundo e protagonismo ultimamente, e é interessante ver como a globalização está tão forte, né, a ponto desses movimentos de extrema-direita terem tomado o mundo inteiro, e ver e atentar para o que está acontecendo, né? Porque a gente não pode ignorar de forma alguma só falando de coisa boa, né? Até porque tem muita gente sofrendo ainda, até porque eu, para estar aqui hoje plena e estar falando bem e feliz e com equilíbrio emocional, psicológico, espiritual, profissional, o que seja, eu sofri muito e poderia não estar aqui assim hoje, como eu estou, nesse estado, né, nessa condição de vida. Então, precisamos falar, precisamos continuar tentando conscientizar as pessoas e sobre a questão da democracia, que você falou, Jô, que eu achei super interessante, eu queria não deixar de falar disso, né? Como é que a gente vive uma democracia, né? Se acaba que a gente, pela própria ideia de democracia, permite que discriminações sejam feitas, né? Que seja proferido preconceito. É essa própria ideia de democracia que a gente precisa revisar, né? De que, por exemplo, a maioria que decide, né? A própria democracia falha em sua concepção de fazer valer os direitos humanos, né? Porque a partir do momento que você permite a liberdade total, você também não está permitindo a liberdade total. Então é paradoxal, você não tem liberdade se você permite liberdade total. Então quer dizer que eu posso matar uma pessoa a hora que eu quiser, eu posso discriminar uma pessoa a hora que eu quiser, até porque o assassinato de pessoas que sofrem discriminação não é só o assassinato literal, ele ocorre através do discurso, do sentimento, da não ascensão à classe social, a não ter não alcançar o mercado de trabalho. Então, o assassinato se dá dessas pessoas e a marginalização de determinadas vivências
ao longo de muitos anos e várias etapas da vida, né? Então, é um assassinato constante. Então, e isso se fortaleceu muito com a pandemia, né? Com a Covid-19, porque a gente, praticamente, esse governo, que aí sim, esse governo brasileiro, eu não posso falar com tanta propriedade de outros, porque eu não estou lá, apesar de eu ver muita notícia, de eu acompanhar tudo o tempo todo, eu vejo Globo News o dia inteiro, eu sou super ligada nessas coisas, mas eu não posso aqui afirmar com certeza, mas esse governo brasileiro e o mundo mesmo, inclusive líderes de extrema-direita ficam chocados às vezes, ou seja, tem alguma coisa muito errada acontecendo aqui, né? Esse governo, eu acho que ele não tem nem o que se identificar e se conscientizar, eu acho que essas pessoas que elegeram esse governo estão sofrendo com esse, desculpa dizer de novo, neonazismo e fascismo crescente no Brasil, essas que têm que se conscientizar e espero que elas saiam desse limbo, né? Elas encontrem a saída e venham junto com a gente na luta. Eu acho que se eu posso encontrar o ponto de interseção para tocar essas pessoas, ouvintes que talvez estejam aí ou vão aparecer no futuro vendo a live que ficou salva e ficou aí na internet, é dessa forma, nisso que eu estou colocando aqui, entendeu? E para terminar, o Covid-19, ele foi a ferramenta que esses governos fascistas, que não é o único no Brasil, inclusive a gente tem visto coisas horríveis acontecendo no Oriente Médio e que talvez a gente nunca prestou tanta atenção assim, a situação que mulheres vivem no Oriente Médio, sofrem muita discriminação, o feminismo ainda é um movimento muito necessário, muito forte, que incomoda muito ainda. Inclusive, por isso que eu passei esse batom roxo, em homenagem ao feminismo. Então, é um movimento que a gente se espanta o quão ainda é necessário, o quão a gente ainda está revolucionando, e a gente acha que a gente está discutindo coisa pequena, e não está, a gente ainda está revolucionando muito, incomodando muito. O feminismo de todos os movimentos, eu acho que ele congrega de uma forma muito ampla todas essas questões sociais, né? Eu acho que é o movimento mais forte de se desgarrar das correntes, porque também inclui as pessoas trans, e a gente chama de transfeminismo, né? Que é esse feminismo que vai além, né? Que leva as questões das pessoas trans também para o feminismo, porque a mulher trans também sofre do machismo, do patriarcalismo. Então, essa pandemia da Covid-19, ela foi a ferramenta necessária que esse governo fascista e neonazista precisava para acelerar o processo de morte da população. E isso a gente vê muito claro. A gente está vivendo, não bastasse aquele nojo que a gente estava vendo desde as eleições e 2019, todas aquelas coisas horríveis acontecendo, destruição da natureza, e parece que a natureza também responde jogando óleo no Brasil, nas praias brasileiras do Nordeste, uma série de tragédias, né? Não bastasse isso, a Covid-19 ceifando vidas por uma coisa invisível, é como se a gente estivesse vivendo um pesadelo, né? Então, a necropolítica, que é um termo muito utilizado pela sociologia e pelos estudos políticos, etc., ela está em curso como nunca, né? Então, não só por conta da Covid, porque quando você vai para casa, muitas mulheres acabam indo de volta para uma engrenagem de funcionamento doméstico, que é onde elas têm a relação mais profunda de opressão, né? Enfrentando machismo, violência doméstica, crianças que são abusadas sexualmente. Então, a gente está vivendo uma necropolítica como nunca esteve em curso tão forte. E, então, foi tudo muito caricatural, né? Então, a gente tem que repensar que democracia é essa. Primeiro, uma democracia é realmente uma democracia se você permite o discurso de ódio? Discurso de ódio não deveria ser considerado democrático, porque você está excluindo, você está matando.
Você está tirando aquela pessoa de uma existência possível e que não foi dada pela escolha ou pela sociedade, sim pela natureza, coisa que minha mãe, inclusive, falou que não consegue nem explicar até hoje pela ciência. Então, e uma democracia não se pode ter o discurso de ódio, porque ele perfura a democracia. Ele é uma liberdade total que não permite a liberdade. Então, não há liberdade se você não tem os direitos humanos, né, das pessoas humanas, né, você respeita a humanidade das pessoas e todas as leis que vieram da Revolução Francesa, né, que a gente exalta, e da Cartilha de Direitos Humanos, e etc. O que é, por que democracia? Será que esse termo é o correto? Porque se a maioria, democracia a maioria diz o que é o necessário e o bom e o que deve ser. Mas se essa maioria for uma maioria que quer discriminar, que quer que certas pessoas não existam, então a democracia, o próprio conceito de democracia é falho, né? Isso a Maria Rafaela Silva, eu falo dela porque ela é minha referência, né? Mas existe uma série de estudiosos discutindo isso dentro do âmbito da antropologia e ciências sociais, etc., da filosofia, inclusive, sobre democracia. Será que essa seria a forma correta de existir a engrenagem social, política, econômica de uma sociedade? Talvez, então, devêssemos pensar num outro nome, num outro tipo de sociedade, né? Democracia é um termo que ele acaba que não permite essa liberdade e esse respeito aos direitos humanos como se deveria permitir, por conta dessa lógica da maioria reina sobre os outros, a maioria escolhe, e se essa maioria não for boa, não vamos ter uma sociedade justa nunca, e com paz, sem violência, amor, sem discriminação e liberdade. Era isso que eu queria falar. E a lista é longa, né, Vivian? E vamos... Tudo que fere a dignidade. Ai, coisa rica, né? Então, você se identificou como ativista no nosso diálogo. E eu vi que lá no coletivo você é administradora da paz. A cada conquista, a cada um nome social, um certificado, assim, às vezes pequenas conquistas, né? Às vezes grandes conquistas, mas a cada passo, para a gente que lê uma notícia, não consegue ter uma dimensão de quanto suor e muitas vezes quanto sangue foi derramado para você chegar até essa conquista. Então, é uma batalha e é diária. É como você falou, né? A primeira frase é de uma pessoa que você vai ter que... Aqui a gente não pode dizer o nome, como diz o Harry Potter, que não se diz o nome, né? Que você vai ter que né, a não viver, como você falou, só no mundo de felicidade, porque a gente vai falar só de alegrias, porque existe uma realidade cruel, é o que eu falei, como lidar com essa dor, porque a cada vez que você tem uma conquista, que você tem um enfrentamento, né, há uma preocupação também. Então, como você falou do feminismo, você falou do racismo, quer dizer, como eu estava vendo, a gente encerrar, eu gostaria muito que a gente ficasse aqui, que eu mandasse vir assim, alguns litros aí de suco para a gente tomar e uma pizza. Antes da gente tirar a nossa selfie, doutora Frinéia, para você se despedir das moças. É o som, o som. Vamos lá. Uma live só de mulheres é bastante revolucionário, hein? Vocês estão sem som.
Frinéia, você está sem Liga o som. microfone. Frinéia não tá conseguindo ligar? Tô, liguei, voltou. pronto, já achei. Uhul. Gente, voltou. Então, gente, foi um prazer enorme. Fiquei tempo demais, desculpe, mas eu achei que eu ficando onde eu estava, eu não estaria visível, né? E que não estava, Você ficou mas é que eu menos, podia ficar de menos, assistir a peça nos bastidores, né? O concerto nos bastidores. Gente, obrigada. Foi muito, muito bom participar. Mais uma vez, Jô, você realmente é uma menina impossível. Beijo, gente. Demais, maravilhosa. Demais. Frinéia, beijo. Foto, beijo, gente. Foto. Selfie. Tchau, gente. Espera aí que a gente vai tirar uma foto. E ela saiu. Cadê a Frinéia? A Frinéia saiu. É porque eu Deu estava muda, ela não ouviu falar da foto. Mas eu já tinha tirado. Coloca ela de novo. Ela teria que entrar. Mas eu tiro do vídeo, da imagem. Eu já tinha tirado um, ou tiro outro. Mas vamos tirar, então, aqui. Vamos lá. Vídeo. Você tira do vídeo. Eu não consigo ler. Você consegue ler o que está escrito? Ó, vou falar. Renasça. Peraí. Deixa eu ficar em pé. Renasça das cinzas coloridas do amor e viva a arte de ser quem você é. Oh. Isso aqui é a blusa de uma amiga, vou falar rapidinho dela. Ela tem uma loja chamada Love Pride, a gente fez o curso da Micro Rainbow International de empreendedorismo LGBT juntas. E ela já tinha uma loja de venda de blusas com temática LGBT, feminista, racial, movimento negro. E e depois desse curso de empreendedorismo, ela melhorou a loja dela, etc., melhorou o engajamento, o marketing digital e foi crescendo. E ela fundou uma ONG chamada Faça-te Ponte, que é uma ONG que, inclusive, eu e minha mãe somos madrinhas da ONG. A gente doa para a ONG sempre. Então, estou divulgando aí também a ONG Faça-te Ponte. Maravilhosa, ela é uma mulher negra da periferia. Trabalho incrível que essa ONG faz. Está fazendo um trabalho fantástico na pandemia, ajudando pessoas pobres lá de Santa Cruz, de Paciência. Então, ela é fantástica, maravilhosa, lá da Zona Oeste. Propagandinha. Parabéns, Faça-te Ponte, parabéns. Jô, liga seu microfone. Liguei. Então, vamos tirar uma fotinha. Vou na saia. Mayra, você está um pouco escura. A sua imagem. Liga a lanterna do celular, mãe, na sua direção, para te iluminar. Melhorou? Oi? Acho que deu uma melhorada, né? Dá uma melhorada. Não, peraí que eu estou vendo se deu uma melhorada aqui na imagem. Deu, peraí. Vamos lá. Foi. Gente, obrigada pela participação. Fiquei super feliz com os comentários super fofos aqui. Eu amei também. Eu li todos. Obrigada, gente, todos que nos assistiram com tanto amor. Nossa, foi muito bom receber os recados de vocês. Muito animador. Obrigada, pai. Jô, querida, muito obrigada. Esse espaço é resistência transformadora. Esse espaço seu é de transformação, é de transluzir vidas mesmo.
Parabéns, Jô, você está de parabéns. Obrigada, Jô. Muito obrigada pela honra de participar da sua live, do seu cafofíssimo. Foi muito, muito quente, foi muito gostoso. Obrigada. Maravilhoso. Gratidão vocês por terem topado esse desafio. A gente se despede aqui. Um beijo para tu. Vamos nós três fazer assim, que depois eu tiro uma foto, um print. Aí. Peraí. Aqui. Pronto, depois eu tiro um print. Gente, um beijo, não deu para responder todo mundo, mas a gente responde com calma. Mua!